Olá pessoal, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos ao History de um Guia. Histórias fictícias de vidas reais. E se você está aqui comigo presente hoje, já deve estar sabendo que ontem eu fiz uma aula sobre violência doméstica infanto-juvenil. Um assunto bem bombástico, gente. Eu confesso que quando eu estava já nessa preparação essa aula sobre esse assunto, muita gente ficou meio cabreira comigo. Como que você vai botar isso a público, algo que é de vergonha nacional, algo que muitas pessoas não querem dar atenção. E eu falei, cara, eu tenho que fazer a minha parte. Eu não vim para esse mundo para ser omissa. A gente nasceu com boca para falar e falar a verdade. A gente nasceu com boca para ajudar as outras pessoas, seja com aquilo que a gente aprendeu, com aquilo que gera conhecimento, com aquilo que mude a vida de outras pessoas. E essa é a minha missão. Mas o que eu quero falar para vocês aqui a história é bem verídica, essa história, tá? É um rapaz, ele tinha um sonho de se formar em medicina. E aqui eu vou relatar a história dele para vocês entenderem o quão poderoso é aquilo que a gente pega da infância e o quanto a gente leva isso para frente, o quanto isso influencia na nossa vida. E mesmo que a gente não lembre desses episódios, mas é eles que coordenam. Vou dar um nome aqui, tá? José. José queria ser médico. Aí José morava no interior do Mato Grosso. Ele queria ser médico. Então ele foi para São Paulo. Afinal, São Paulo é uma grande metrópole. Quem já foi para São Paulo? Eu fui e adorei. Então ele foi para São Paulo formar em medicina na USP. Ai, bichinho chato. E aí ele fez a faculdade, formou. E depois que formado, né, a gente espera que medicina dê dinheiro. E foi 1 ano, 2 anos, 3 anos de formado. E médico trabalha pra caramba, né? A gente acha que não, mas eles trabalham, gente. Pra ter dinheiro, pra ter uma condição boazinha, pra dar um retorno do investimento. Porque afinal, olha, fisioterapia, na minha época era 4 anos e meio. Em 4 anos e meio eu concluí a faculdade. Há faculdades hoje que são 5 anos. Na minha época, 5 anos era psicologia. Vai vendo. E fora que médico, quando faz essa faculdade, ele tem mais um tempo de especialização. Em torno de o quê? 8 a 10 anos o médico está formado. Em clínico, com alguma especialidade e tal. E ele foi. Pô, mãe, formei e tal. Tô aqui trabalhando em São Paulo e tal. E ele passava notícia para os pais. Olha, que orgulho na família e tal. Só que aí José foi vendo que, poxa, 4, 5 anos de formado, cadê o retorno? Não dava para pagar as contas, não dava para se sustentar, porque médico tem que estudar, médico tem que fazer cursos, tem que se especializar. É uma área que demanda muita atualização, não só a medicina, mas todas. A gente está o tempo todo crescendo. E ele achou estranho, né? Foi procurar medicina, foi procurar terapias alternativas. E ele foi buscar isso, né? Poxa, não, o que está acontecendo? Se desenvolveu no campo financeiro e ainda assim, né? Enfim, em uma sessão de terapia, José descobriu lá na infância que tinha uma cena, que tinha um episódio de que ele estava apanhando da mãe dele. E aprofundando na cena, ele só lembrava assim: você nunca vai ser mais do que o seu pai. E tome chinelada. Você nunca vai ser mais do que o seu pai. E leve chinelada. E antes de explicar esse enredo dessa história, como eu te falei, o José veio do interior do Mato Grosso. Cidade pequena, sem pouco desenvolvimento, então não tinha recursos para crescimento. E os pais dele, principalmente o pai, não teve estudo. Trabalhava na roça. Afinal, o sustento dos pais veio, né? O sustento da família veio desse trabalho da roça. E é com muito orgulho isso, nada de vergonha, né?
E José não se envergonhava disso, ele tinha orgulho dos pais, tanto que ele foi fazer medicina para honrar a família. Só que ele não conseguia alavancar, ele não conseguia crescer. E nessa terapia que ele fez, ele descobriu essa cena de ele apanhar e levar chinelada. Você nunca vai ser mais do que o seu pai. E essa cena, senhoras e senhores, é mediante a uma surra que ele ganhou da mãe, que ele chegou, encontrou o pai dele, né, ali olhando o caderno e falou uma palavra errada, ou leu errado. E José carinhosamente falou: não, pai, é assim que se fala. O pai dele olhou assim, o pai dele não falou nada, mas a mãe dele, quando viu aquilo, ela ficou ouriçada. Pegou um chinelo e começou a bater no menino. Você acha que você é quem? Quem você acha que você é para você corrigir o seu pai? Quem você acha? E tome chinelada, tome chinelada, tome chinelada. Você nunca vai ser mais do que o seu pai. Você nunca vai crescer mais do que o seu pai. E tome chinelada, tome chinelada. Isso é uma reprogramação mental. Isso é uma reprogramação de crenças. E é isso que José carregava para a sua vida adulta. A vida do José era baseada nessa crença. Você nunca vai ser mais do que o seu pai. E isso justifica ele ter formado com muita dificuldade na faculdade. Isso justifica as dificuldades financeiras que ele enfrentava depois de formado. Afinal, médico. Você espera que se ganhe muito dinheiro? Claro, trabalhando e tal, mas e aí o retorno? E ele trouxe essa cena à tona. Quantas crenças você tem aí na sua mente que não foram você que criou, não foram você que adquiriu, e sim que você aprendeu lá atrás, na sua infância? Quantas crenças? E ainda assim, quando são orientações na base do diálogo, até que vai, né? Mas as que têm mais impacto nas nossas vidas são aquelas por meio de violência física. E provavelmente as que vêm por meio de violência física são as piores e as mais danosas na nossa vida. Na minha infância, eu aprendi que eu não podia me arrumar, eu não podia usar batom, eu não podia usar maquiagem, eu não podia ser mulher. Você quer saber mais sobre esse assunto? Olha na aula de ontem que eu falei com isso com muito detalhe. Eu deixei isso muito claro do porquê que eu tinha esse tipo de educação. Então eu cresci com isso. Tanto que... bichinho chato, né? Tanto que na minha vida adulta, no início da minha vida adulta, eu tive muita dificuldade. Muita dificuldade mesmo. As pessoas me achavam estranhas. Me achavam estranha. Pô, que menina estranha, ela não se arruma. Olha como é que tá o cabelo dela. Olha a sobrancelha dessa garota. Ela se veste estranho. Acima do peso. Se vestindo estranho. Sem maquiagem. Imagina aí a cena. Chamando a atenção de ninguém. E eu tive problemas com autoestima seríssimos por conta disso. Porque não foram só palavrinhas que eu ouvi. Olha, você não pode usar batom, você não pode usar isso, você não pode usar... Era na base de porrada. Era na base de surras que eu tinha que aprender. E aqui não é nenhum fator religioso, não. Ditadura mesmo. Ditadura mesmo por um ditador que acreditava que mulher que se arruma é vulgar. Mulher que se arruma é mulher fácil. Imagina aí. Teve uma época da minha vida, principalmente na época da faculdade, eu fui chamada de mulher vinho, que melhorava com o tempo. E hoje faz nitidamente por que eu fui chamada de mulher vinho. Não porque eu fui rejuvenescendo, eu sempre tive esse rostinho de menina. Mas é porque o meu valor por mim foi aumentando. A minha autoestima foi mudando. Mas não foi mudando porque, eu cresci e eu vou mudar. Não. A minha autoestima hoje, o meu empoderamento, o meu eu hoje é muito diferente de 3 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15, 20. E não foi porque eu cresci, trabalhei, não.
Foram crenças que eu tive que resolver. Crenças embasadas em memórias traumáticas, afinal eu tive que aprender apanhando. Foram nessas cenas que eu fui eliminando, foi esses traumas que eu fui mexendo, que foi liberando a minha vida. Foi me liberando de viver, foi me liberando de eu me conhecer quem verdadeiramente eu sou. E olha o impacto disso, gente. Imagine os problemas de relacionamento que eu tive. Imagine como é que eu me comportava diante de chefes de trabalho. Me sentindo um caco, uma merda. O que eu quero dizer aqui pra vocês é isso. A gente acha que não, mas esse tipo de situação que a gente passa na infância, ainda mais de forma traumática, elas têm grande impacto nas nossas escolhas. No trabalho que a gente trabalha, no dinheiro que a gente ganha, no parceiro que a gente escolhe pra vida. E até mesmo no lugar onde a gente mora. Crenças. Crenças que se você não resolve, você vai culpar os outros, vai culpar terceiros, vai achar que esse é o seu destino, que a vida é difícil e que você vai morrer assim. Literalmente. Literalmente. E não é algo externo não, gente. Interno. Interno. É igual um navio no oceano. Os ventos existem. Existem os ventos. Mas se você não posiciona as velas pro lado certo, você aí já sabe o resultado. Ele não vai a lugar nenhum. E se for para algum lugar, vai ser um lugar totalmente contrário daquilo que é determinado. Isso é você na sua vida. Isso é você com as suas coisas. Se você não direciona as suas velas, vou deixar claro, se você não direciona a sua crença, as oportunidades que vai vir na sua frente, você não vai enxergar. Você não vai enxergar, você não vai compreender. O que eu faço aqui com você hoje foi diante de uma correção de crenças. Crença de que o novo é perigoso, crença de que o novo é danoso, crença de que vale mais um pássaro na mão do que dois voando. Enfim, muitas crenças aí que eu tive que trabalhar. E quando a gente elimina essas crenças, a gente começa a ver os resultados. Imediato. Sabe por quê? Você começa a mudar a sua vibração, o seu padrão de consciência. Você age diferente, você vive diferente, você fala diferente. E não é porque você tem que mostrar para os outros que você mudou. Isso é visível na sua frente. Eu falo isso com propriedade porque eu estava no banco na quarta-feira. E eu estava ali esperando, né, para ser atendida. E me veio o seguinte insight. Como que a gente reconhece uma pessoa quando ela é advogado? Eles não andam com crachá. E esse não estava com maleta, não. Mas na posição, na forma de como anda, na forma de como se posiciona. E eu vi que ele estava sentadinho no banco e do lado tinha uma outra pessoa. Na forma de como ele estava vestido, se posicionando, eu já logo pensei assim, aquilo ali é o advogado. E isso, essa analogia que eu trago para você aqui, você não precisa de mostrar para o seu parceiro de que você mudou. Você não precisa de mostrar para os seus colegas de trabalho que você mudou. Para seu pai, para sua mãe, para seu parceiro. Você não precisa falar. Isso é visível. Mas não porque você tem que forçar a ser outra pessoa, não. Você vai eliminando todas as estacas. Todos os elásticos te prende você de ser você mesmo, que prende você de crescer. E quando você elimina esses elásticos, elimina esses bloqueios, você flui com naturalidade. E isso é liberdade emocional. Isso é ser você. Isso é eliminar o trauma da infância. Eu espero que essa história de hoje seja de grande consciência para você. Se você não assistiu a aula, vou deixar o link na descrição para que você possa conferir. Assista. Olha, quando eu estava já falando assim, eu vou falar sobre isso, quando eu comecei a colocar conteúdo sobre esse assunto,
A minha família foi a primeira a falar que eu tava ficando louca. Lógico, eu tava trazendo lixo emocional pra fora, é louca mesmo. Quem é que fala de lixo em público? Mas se você não elimina o lixo, você contamina os outros. Você contamina, você passa pra frente. E aí? Eu fui chamada de louca. Então eu quero que você confira com seus próprios olhos e me diga lá no comentário: não, você é louca mesmo. Ou não. É de grande importância isso que você fala. Vou deixar o link na descrição para você conferir, ok? Amanhã, nesse mesmo horário, eu estarei aqui com outra história de reflexão para você. E se você tem uma história bacana, entre comigo ao vivo. Vai ser muito bom conversar com você, compartilhar a história para que você se sinta parte dessa comunidade, dessa tribo de pessoas que compartilharam da mesma dor, não em intensidade, mas em prisão, ok? Até amanhã, até o próximo History, pessoal. Muito obrigada.